começando nos anos 2000. Depois disso, eu fiz dois diversos magazines de papel. Revistas, obrigado. Revistas de papel, cultural e social. E depois duas companhias de produção por conteúdos de televisão, filme de animação, documentário e ficção, e documentários e sketch, minisséries de sketch. E depois de 3 anos, criei um estúdio transmédia que se chama Small Band, que é em Paris, que é totalmente independente, que tem um tamanho bastante. Obrigado, espanhol. Um tamanho bastante pequeno, muito artesanal, que é um lugar de produção e também um time de produção. E fazemos muitas coisas diversas, mas temos muitos colaboradores, vários freelancers e uma core team de 7 pessoas que são que sabem jogar muitos instrumentos. Ok, obrigado, Mônica. E acho que a primeira coisa que queria compartilhar com vós é que depois da apresentação de Mônica, é uma coisa muito verdadeira e bastante recente no mundo cultural, no mundo do conteúdos culturais, que compartilhamos, compartilhamos muito mais coisas que achamos. O projeto de Sherlock Holmes é um projeto que não é localizado, é no mundo inteiro, usa resources que são comuns para nós todos para criar. Temos exatamente o mesmo tipo de vocabulário, resources e capacidade de narração. E então somos como criativos que têm um destino mais comum que a geração precedente. Eu acho que a gente que produzia por a televisão nos anos 80, em Brasília, em França e em Alemanha, tinha menos pontos comuns que nós outros. Por quê? Porque os mercados locais e os mercados idiomáticos foram muito mais fechados. E produzir no Brasil era uma profissionalidade diversa que produzir na França, que produzir no África, que produzir no Ásia. Hoje produzimos projetos que podemos totalmente compreender, com dinâmicas que são comuns, que são globais, por média e internet, ou média numérico digital, que compromete 3 milhares de pessoas. É uma coisa totalmente nova, é uma coisa vertiginosa, mas as razões de falar, de compartilhar experiências e de conversar são mais grandes que antes, porque os projetos, as dinâmicas são idênticas. Temos exatamente o mesmo tipo de dinâmicas. Antes, os artistas se definiram com o suporte de destinação de publicação. O fotógrafo com a fotografia, com as exibições. Os musicistas com o disco, com o concerto. Os produtores de filme, com o cinema ou a televisão. Hoje, somos produtores de conteúdos. Então, é muito diverso, porque a coisa que conta mais
na criatividade e na produção de projeto não é a capacidade técnica de acabar um projeto, um projeto por um destino específico. A coisa importante é a história, o mundo narrativo, o modo e o design do user journey, que é 50%, metade do trabalho de concepção, e esta preocupação do recebimento das obras, customizado por o território. Vai saber Cinema City geolocalizes film excerpts throughout Paris, precisely where they were shot. Different walks are available to users, enabling them to discover the city through the lens of cinema. Cinema City is also a creation lab, which produces original fiction walks on a neighborhood scale, split into 5 episodes. In order to discover the complete story, users are invited to walk from one episode to the next. You may also express your talent by sending your own Sweden version of a film scene shot in Paris. This is your own remake, made with what's available at hand. Cinema City is a free experience aimed at film and city lovers alike, available in English, French and German. Cinema City is co-produced by Arte and the studio Smallman, in partnership with the Paris City Hall, the Forum des Images, the support of the CNC and our first VOD platforms. Agora, esse projeto é um projeto de aplicativo com o celular e estamos esperando por a realidade aumentada para fazer a segunda versão, com realmente a experiência da pele digital que permite à audiência de ver onde é o próximo trecho e onde ir na rua, porque agora o projeto é aqui vê o trecho e aqui tem um allocation, ok? Mas não é natural. Então, esse projeto é legal, mas é um pouco não, a experiência não é orgânica. Então, é melhor por pedestre. Obrigado. One point. Por o pedestre é muito mais natural ter as óculos. Fantástico. Muito precursor. É muito mais natural passear na cidade com o óculos que demonstra o próximo trecho passeando e depois pode ver o trecho sobreposto como sobremesa, sobreposto na verdadeira cidade. Então, esperamos 1 ano ou 2 anos para a próxima geração de device. É muito importante porque o projeto é bom, mas não é
não tem o seu device natural. Então, o corpo precisa de fazer essa experiência, não o cérebro. Não, entendeu? E depois desse, é um projeto muito scalable, é muito fácil ir nas cidades de São Paulo, nas cidades de Los Angeles, de New York, de Venezia, muitas cidades de cinema, mas precisa um produtor local que conhece a rede local do cinema, a rede local do parceiros, audiências, comunidades de gente para engajar. Engajar? É um idioma intuitivo. Para engajar a audiência é muito importante um produtor local. Então, é um projeto digital global. O seu conceito é muito simples de publicação, mas o métier, a profissão de produtor criativo transmedial é uma profissão que acho que no futuro teremos competências muito comuns, mas realidades territoriais locais que serão muito fortes e muito importantes. Outro projeto mais recente do ano passado é Bird Lab. Esse projeto é outro projeto de um aplicativo interativo que é relacionado com o mundo real, com o mundo físico. Como? O Andes é em francês, eu sinto muito, desculpa, mas não temos muita grana nesse projeto, minha voz no teaser. Ensino que a grana não é grana e não há tradução em inglês porque não há grana. Então vou é muito intuitivo. Para você é muito intuitivo. Então, esse projeto é um projeto com um time de cientistas de um museu, o Museu Nacional de História Natural no Paris, que é um grande museu. E esses laboratórios de cientistas são cientistas que trabalham, que desenvolvem atividades de ciência participativa. Ok, ciência participativa. Conhecem um projeto FODIT? Não. Fantástico, um projeto fantástico. FODIT era uma experiência chilena. Como se escreve mais ou menos? FOLD Space IT. Ok. IT. Folded, de dobrar. Exatamente. Dobrem. Esse é o primeiro projeto de ciência participativa fantástico. O CASE, que é um grupo de científicos chilenos, acho que é chileno, precisamos fact-checker, mas é um projeto latino-americano, latino-americano, de um puzzle, porque sabiam todos os elementos de uma proteína muito importante para o recerca. A pesquisa. Pesquisa não é bom. Outra palavra. Como que é a pesquisa em francês, Pierre? Recherche. Recherche? Recherche, pesquisa. Os ingleses só imitaram. Foi isso. Só copiaram e puseram outra pronúncia, é isso. Pesquisa. Então, tinha o dados, sabiam que uma proteína muito importante para a pesquisa sobre o câncer, tinham todos os elementos, mas uma possibilidade exponencial, todos os elementos e possibilidade exponencial de combinação. Então, com 5 pesquisadores,
Pescadores é. Claramente. Pesquisadores. Pesquisadores. Ok. Com 5 ou 10 pesquisadores. Pesquisadores. Chega lá. Ok. Tens anos e anos de pesquisa para esconder, para ficar na combinação justa. Mas este problema era um problema que um game designer teve exatamente todos os elementos, as possibilidades exponenciais dessa combinação e fiz um game online. Gente de todo mundo jogou o game e com 5 dias encontraram a combinação justa. 5 dias e o grupo de científico, o grupo de cientistas poderia trabalhar por como 5 anos. Combinação justa, o que você quer dizer? Em francês ou em inglês? Ok. There was Mas só o. da combinação. Ok. Combinação certa. Combinação justa. A solução. A solução do puzzle. Era um puzzle com possibilidade exponencial de solução e combinação correta, né? A combinação correta. E precisava milhões de combinação de tempo para fazer. E jogadores do mundo inteiro fizeram isso com 5 dias e encontraram a proteína justa. Isso é ciência participativa. A ciência participativa é uma coisa que permite os cidadãos de ajudar a ciência para fazer progresso, não? Então, esse projeto é diretamente inspirado de esse movimento muito forte, transmediático, de colaboração entre a sociedade civil e a ciência, não? Então, qual é o nome desse projeto? o nome do projeto é do projeto de proteína Fold It. Esse é o Fold. Isso é Fold It. Ok. Então, verdade é exatamente a mesma coisa. O grupo de cientistas em Paris fizeram uma pesquisa. Não é pesquisa. Pesquisa. É uma ligação total. Pesquisa. Tens uma pesquisa para compreender o comportamento, a atitude, comportamento dos pássaros quando vão a comer nos comedores. Porque tens espécies que vão juntas, algumas outras que não vão juntas, e talvez também mesmas espécies females e machos e fêmeas que não comem juntos. Por quê? Tens hipóteses, mas não tinham bastante observação para confirmar as hipóteses. Então, esse dispositivo de aplicativo gratuito foi um call to action para perguntar aos cidadãos de julgar, aprendendo a identificar os pássaros. Antes há uma user journey que compreende o aprendimento das 26 espécies de pássaros mais comuns dos jardins franceses, e uma vez que a audiência conhece as espécies, pode julgar fazendo um protocolo científico para vamos a ver o trailer, sim? Qual que é a porta de entrada para a pessoa conhecer o projeto, o Fold It? Como ele tem o primeiro contato com eles? Isso. Porque eu fiquei imaginando assim, nossa, legal, é envolvente,
Só que alguém tem que conhecer que isso existe. Exato. E aí, como que aconteceu essa chamada para o ok. usuário? No próximo projeto que vou apresentar, o último, depois temos que conversar. O próximo projeto é um projeto muito mais largo. Eu encontrei os cientistas durante este projeto porque foram parceiros do filme. Nesse caso é sócio. Sócios do filme também, como eu. E falando, me perguntaram de trabalhar no protocolo científico. Conheceram a fonte, mas não pensavam de poder fazer uma coisa similar. Então, fizemos este projeto onde as gerações com o digital vão a ajudar juntos, porque os mais ancianos, mais velhos, mais antigos, nas famílias conhecem os parceiros. Os mais jovens conhecem os aplicativos. Então é também uma atividade familiar de colaboração direta entre duas gerações que são dois mundos que não se conhecem. Então, vamos a ver o trailer em francês e depois vou a especificar as coisas talvez que não são limpas. Bird Lab est un jeu gratuit de science participative dont le but est d'étudier le comportement des oiseaux sur les mangeoires en hiver. Pendant 5 minutes, vous allez reproduire sur votre smartphone les arrivées et les départs des oiseaux sur 2 mangeoires réels. Vous pouvez acheter vos mangeoires en magasin ou apprendre à les construire facilement en suivant nos tutos dans l'application. Placez-les sur votre balcon, terrasse ou jardin. Disposez ensuite les graines de tournesol et attendez 48 heures l'arrivée des premiers oiseaux. Apprenez à reconnaître les 24 espèces d'oiseaux les plus fréquentes grâce au quiz d'entraînement. Des fiches descriptives vous permettent d'en savoir plus sur les oiseaux. Participez à l'expérience en suivant le protocole. Identifiez en temps réel les oiseaux qui viennent se poser sur vos 2 mangeoires. Refaites le protocole autant de fois que possible. Les données que vous récoltez sont envoyées au Muséum national d'histoire naturelle. Elles aident concrètement les scientifiques de Viginature à mieux comprendre le comportement des oiseaux. Participez à Bird Lab de mi-novembre à fin mars. Ok, então, isso é um aplicativo que é possível aplicar em outros territórios e outros países, mas tem variedades de pássaros que são diversos. Então, a mesma coisa que a Cinema City, é possível escalar, duplicar o projeto, mas precisa adaptar o projeto à realidade local. Então, outra vez, o produtor criativo interativo no futuro é também um produtor que vai hospedar projetos deste tipo no próprio território, com as próprias redes, iguais aqui, me parece importante. Então, temos um pouco de tempo? Não, ou... temos. Pode apresentar mais o Morfoses. Okay. E pode abrir, pode fazer interação. Ok, perfeito. Então, How did we get from the great white landscape of the Ice Age to the present world? Discover the fascinating evolution of the environment. Explore the transformations of living organisms. Discover how the earthworm made it possible for forests to develop. How islands came into being. How humans domesticated animals.
investigate the ways nature and civilization have interacted over a period of 20,000 years. Become a part of the new alliance, reconnecting us with wildlife. Immerse yourself in Morphosis, an interactive story accompanying Jacques Perrin's upcoming film, Seasons. Take part in nature's great adventure. Ok, esse aplicativo é saiu a semana passada. Então, é um último projeto de Schmumban e é um aplicativo que acompanha o próximo filme de Jacques Perrin. Eu não sabe se você vê um Oceans. Oceanos, um Oceanos. francês que faz longa-metragem de documentários basicamente com uma qualidade de imagem surreal. Tem um famoso que se chama Oceanos, e ali pelo Cosmos, ele fez um filme na conferência de editora em português, onde ele foi o primeiro a usar o URL. O povo migratório. E voar como pássaros. E levar essas imagens dos pássaros que fazem migrações. Le ciel, c'est toi le ciel. E então, filme com imagens maravilhosas, poucas palavras, nada explicação, porque são filmes emocionais que invitam audiências a ser emocionadas da natura, para criar uma ligação forte e emocional com a natura. Então, esse aplicativo, Morphosis, é um aplicativo com todas as explicações do próximo filme de Jacques Perrin, que será uma ópera visual fantástico que raconta a história, as relações entre natura e homens desde a idade do relato. Era do gelo. Era do gelado. Era do gelo. Desde era do gelo a hoje. Então, o aplicativo são 20 mil anos de time-lapse e vais a ver um solo e único paisagem e como se construiu o mundo. E as etapas mais importantes são 18 episódios, que são episódios interativos, hibridamos duas equipes, uma equipa de videojogo e uma equipa de animação. Gente que trabalha conosco, sou Unity, conhece Unidade. 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 Equipe. Unity é Engine. A Engine Games. Engine Games. É uma plataforma. A Unity. A área de desenvolvimento de jogos. E então, todos os colaboradores que foram no mesma plataforma tecnológica para produzir um conteúdo interativo. Ao final da produção, temos também 18 episódios lineares para pôr na internet por professores nas escolas e vamos a acabar de publicar todos os episódios por o Summit, o Climate. O Climate Summit é um evento que vai acontecer em Paris no final do ano, né? Se não me engano.
que vai reunir todas as autoridades de 190 países para discutir o clima e vai ser sediado em Paris. Então, esse projeto é um projeto de vulgarização das problemáticas climáticas, que não são só os problemas, mas também como o mundo se construiu, e quando as crianças compreendem que o mundo que temos não é uma coisa eterna, mas é uma construção que fazemos como espécie cultural, como homens, espero que as crianças compreendem que o mundo, como se construiu, se pode modificar. E que as crianças, como cidadãos, possam ter uma leva na realidade para agir, actuar, para agir concretamente, para modificar o problema que temos de modo de vida que não são compatíveis com o problema de resources finitas do mundo. Então, 5 dos 18 episódios são diretamente ligados com experiências de ciência participativa de Viginature, de o presidente do projeto, que tem 5 experiências diversas, e construímos o storytelling dos episódios ligando o conteúdo do aplicativo com as atividades de ciência participativa, porque é importante que o user journey é um filme emocional, um conteúdo passivo por uma audiência passiva. Depois é um aplicativo de interação que é possível também usar como material pedagógico nas escolas, e com a rede televisiva pública France Television, que financiou o projeto, o aplicativo é gratuito e o material pedagógico é disponível gratuitamente também na internet, diretamente como resources para os professores, de crianças de 6 anos a 11 anos. Então, isso é importante no projeto transmediático, é o que se poderia chamar a cadena de valor. Perfeito. A cadena de valor. Então, no cinema tem a película, conta uma história com uma linguagem específica. No aplicativo tens exatamente o mesmo período de tempo com um vocabulário que é totalmente específico e diverso, mas que participa exatamente no texto discurso. E depois, na ciência participativa também, a audiência passa de um modo muito passivo no cinema a um modo super proativo na sociedade, fazendo a ciência participativa para ajudar os cientistas a acabar resolver um problema. Obrigado. Então, isso é uma coisa que falamos por a tarde com o Sérgio, o produtor de Zika e Cameleones, e é verdade que a possibilidade de projetos transmediáticos são infinitas, mas é importante, exatamente como a música, mas deves, olhando a jazz contemporâneo, dizer, mas Davis é um jogador de jazz muito famoso, e dizer, olhando a jazz super experimental, por que jogar tantas notas quando é bastante jogar as notas justas, não? E isso é a mesma coisa para os projetos transmediáticos. Não é porque temos todas as possibilidades de desenvolvimento de projeto que precisamos que desfrutar todo. Não. O que precisa o projeto não sabe. E como produtor criativo é importante
escutar, não, olhar, Escutar. escutar o projeto, porque o projeto tem as próprias necessidades. Então, uma solução por um projeto como esse não é uma solução em absoluto. Não há absolutismo num projeto transmediático. É uma questão de contexto, é uma questão também de conteúdo e de audiência, de articulação de conteúdo, audiência e cronologia e contexto, que acho faz um projeto eficaz, um projeto eficiente. E com isso acabou. Obrigado. A gente tem 9 minutos. Então, se vocês quiserem levantar alguma questão, quiserem perguntar alguma coisa para o Pierre, aproveitem. E a visita dele depois vai ficar conturbado depois dessa semana com tanto evento e tal. Então acho que é uma boa oportunidade. Cacai, obrigado, hein? Obrigado, Cacai. Pierre, tem uma agência em Paris que se chama Macan, que a sede é lá e ela diz que ela tem Que se chama? Macan, W Macan. W Macan É uma agência de publicidade muito grande no mundo. Ok, publicidade. Segunda maior do mundo e tal. Dizem que em Paris ela tem lá um prédio, um andar inteiro só de um departamento de transmídia, como a Flag como você Claramente. Publicis. Sim. É do grupo Publicis. Se você conhece. E a outra pergunta é em relação a universidades, cursos técnicos, se tem cursos de graduação com a disciplina transmídia, pós-graduação em transmídia. Eu sei que em Roma tem no IET, tem uma pós-graduação em transmídia. Em Torino também, na Escola Ordem. Queria que você falasse um pouco dessa parte. Ok. As agências de advertising e os produtores criativos são dois mundos que têm porosidade, mas que não são o mesmo mundo. Por quê? Porque são o mesmo mundo. É uma resposta muito complicada no português, porque me faltam as palavras precisas. Mas pode soltar o verbo aí. Ok. Pode falar. A gente vai compreendendo os... O pessoal já vai ser. The advertising companies in France, okay, they are owned by older people, and they are very, very conservative, and they want only one thing, to keep their own clients. So with us, that we work easy, fast, cheap, and quality, they are very afraid. They don't create the contact. And I think that they will never say that, but that's true. They take 2,100 euros for something that, for me, if you give me 50,000, not only I deliver the stuff, but I earn my life. So we are very dangerous for them, and I think that they are in this spirit, not like Kubo today. That and they want the interactive and brand content to be felt a lot as an industry, you know, as I don't know, the disc industry, the music industry. They didn't create iTunes. Steve Jobs created iTunes. They didn't create Spotify. They wanted to protect the disc. They forgotten that they were producing music, not discs. So they took 20 years to turn and to move on because of new incoming, like Apple or Spotify or Deezer or other brands like that. So advertising company in France, they are so snob and conservative, and we do not really work with them because we are, I think that, and they don't have, they are not owners of the rights, so it's very difficult for them to get the public funding that we have access to, because we access the public funding because we are producing creative content, original creative content with
other creative people, and it's a very huge difference. And then the other question was The academy. okay, yes, Escolas, universidades, okay. se dão valor à transmídia, se tem doutores. Muito. Há muita gente que é muito interessado, mas é um pouco a mesma coisa. A academia é muito conservativa. Então, tem escolas disruptivas como 42, que é uma escola, não sei se conhecem 42, é uma escola... Ecole 42, não? Ecole. Exatamente. Ecole 42, que é uma escola onde o ensinamento vertical é proibido. E tem um modo único de learning, que são os projetos. Então, fazem projetos. E não tem professor. Não tem professor, tem os colaboradores, gente horizontalizada que se ajuda, e somos gente muito forte. 1000 alunos, né? São 1000 alunos. São 1000 alunos, Mais 24 horas, né? Eles funcionam. Sim, exatamente. E esse processo de aprendimento é muito operativo. Quando eu vou, ou quando vamos a falar assim com a gente, não como hoje, mas eu em um quadro universitário ou acadêmico, eu faço, eu faço só workshop. Só workshop. Eu não quero fazer cursos, coisas como aqui, plateadas, não, catedrales, porque se aqui é a primeira vez que vamos a intercambiar, precisamos de conhecer a nós outros. Mas no âmbito universitário, com escolas criativas de cinema, eu vou fazer... Mentoria, mas como mentor. Exatamente. Workshop. Por exemplo, a escola de cinema se chama FEMIS, que é uma grande escola de cinema francês. Eu sou 2 anos agora, que eu vou uma semana cada ano, uma semana inteira, e com 5 dias fazemos uma mesa com um projeto muito transmediático com estudantes de cinema. Ex-alunos, Alumni. Alunos de cinema e alunos de conservatório, teatro, atores, não? E juntos fazemos, em 10 pessoas, fazemos um projeto, um verdadeiro projeto transmedial e lo produzimos, porque acho que é muito importante. Learning by doing, by failing, by learning, by doing, by failing. Repetir essas coisas. E não há gente que tem mais de 10 anos de experiência. Não. Os veteranos, como Lance Weiler, por exemplo, é um veterano. Mas não é como Hitchcock, ou não é como Orson Welles. É contemporâneo, é uma pessoa que conhecemos. Não é a mesma coisa que quando tens uma tradição cultural de gente. Acho só a literatura, o cinema, o teatro. O teatro temos obras de siglos e siglos atrás. Então, é muito diverso o que estamos fazendo aqui. Precisamos muita humildade. Eu acho que antes que algumas pessoas possam ensinar uma coisa sólida, tempo. Precisamos mais tempo. É muito importante conceber as formações didáticas no nosso espírito. Não acho que é impossível transmitir. Acho só que fazendo é melhor que falando.
Tem uma pergunta. Ele falou em um dado momento sobre o e-documentários. Eu gostaria de saber se é um aplicativo produzido pela sua produtora e como é que é a forma para a participação nesse projeto. No documentário siriano? E documentários. No projeto com sirianos? Não. Não, documentários. Doc. Ok. Docs. Mas em web? Na web, documentários na web. Ele falou no meio da conversa dele que tinha um grupo que trabalhava com e-documentários. Sim. É um aplicativo da sua produtora ou não? Só voltar na questão, quando você falou do grupo de trabalho com o pessoal de documentários, ela está perguntando se tem algum aplicativo para você acessar esse conteúdo que vocês fizeram. Desculpa, na Coisa Natural, com os 20 milhões de anos, Morphosis. Documentários, não foi isso. É que no caso, quando ele falou, ele colocou, na verdade, o grupo de trabalho que ele acaba fazendo com os documentaristas. Mas não tem um aplicativo, é uma estrutura. Eu achei que era um aplicativo, que nem esses que ele mostrou. Não. Na verdade, ele estava comentando o processo de construção, né? Faz parte do processo de. Documentário falando do Morfoses. Mas foi o processo, na verdade. Sim, o processo de coprodução. Não tem uma rede formada, né? Teria um aplicativo para você acessar essa rede. Mas seria, se pensasse anteriormente, poderia gerar um produto de cauda longa, vamos dizer assim. Sim. Um produto A gente tem mais uma pergunta e acabou. um repositório, né? Enciclopédia. Luiz? Isso. Sim. Bom, em primeiro lugar, eu quero agradecer muito você, porque me tirou um peso. É muito legal. Isso a gente está discutindo pela mídia há muito pouco tempo, porque são muitas informações. E quando você traz essa conversa mais próxima, dizendo que não se aplica tudo ao mesmo tempo, estabelecer uma relação inclusive e tal. Eu tenho duas perguntas. Uma tem a ver com se existe alguma preocupação nos produtos que vocês desenvolvem na produtora com a questão dos 5 sentidos. Quer dizer, uma pessoa com deficiência visual, ela pode. Vocês pensam nessas especificidades? Existe algum case nesse sentido? E a outra pergunta é curiosidade, é saber como é que funciona a produtora, quer dizer, como é que ela se organiza, como é que isso acontece lá dentro? Ok. Morphosis é uma experiência compatível com a deficiência auditiva, mas não há possibilidade de antecipar o problema visual. Me gostaria muito, e acho que é uma coisa muito importante. E também a questão da língua e da multilíngua é uma coisa muito importante. A segunda pergunta é muito mais larga. Eu acho que assumo totalmente o arbitrário do produtor criativo que cria as condições de fazer projetos segundo as próprias obsessões e que temos obsessões, não? A sua desejo é um desejo perseverante. Meu foco, exatamente. O objeto que você persegue. E não sei em Brasil quanto é desenvolvido o crowdfunding, a gente que paga para o projeto, existe também. Sim. Em França é uma coisa, em Europa é bastante desenvolvida e acho que no futuro a independência do pequeno estúdio como o meu é também ligado na criação de uma comunidade. Para haver uma comunidade
coerente, tem que haver um line-up coerente. É como um grupo de música. Antes, os produtores venderam as redes televisivas conteúdos. Então, uma vez, um filme é sobre um argumento e outro, um ano depois, totalmente outro argumento, só por oportunidade de social relationship. Agora, é muito diverso. Se eu vou construir uma comunidade com um projeto, o próximo projeto poderia ser um apontamento com essa comunidade. Então, a coerência, que é uma coisa nova e importante dos produtores, poderia ser uma coisa muito importante para fidelizar uma comunidade que vá a seguir as criações, 1, 2, 3, 4, 5, porque cada vez, talvez, é um público que diretamente vai financiar o projeto. Então, esta criação no tempo longo é uma coisa que acho que é muito importante para o projeto. Isso é o motivo por qual, por exemplo, eu quero fazer uma coleção de aplicativos que são diversos, mas coerentes. Porque acho que uma pessoa que aprecia Cinema City é muito sensível a BirdLab e também a Morphosis. E a próxima será a mesma coisa. Então, acho que a construção da produtora, acho que não respondeu diretamente a sua pergunta, mas é uma resposta que poderia ser bastante elástica. Depois é o mistério, a profissão de produtor, de criar as condições criativas, financeiras, econômicas para os projetos de existir. Você trabalha com digitais, existe isso na França? Digital não. Não existe, né? Não. O público zero, né? Não existem e por um momento os produtores criativos vivem das produções, dos budget de produção, não há orçamento de produção e vivem sobre o orçamento. Então, é muito menos confortável que antes, quando tu via um modelo de exploração e de exploração das obras, mas agora não é nunca possível. Porque os aplicativos são grátis, mas eu tenho a competência de produzir conteúdos aplicativos. Talvez no futuro vou vender com pouco preço, mas vou vender as produções. Isso também tem a parte do dinheiro público, que não existe aqui digitais, porém transmite inovação, existem sim alguns recursos públicos. Tem, na verdade, um subsídio francês que realmente ia colocado pela CNC 45 e esse subsídio é realmente muito largo. Tem um projeto de transmídia do lado de aplicativo simples, do lado de você pode botar qualquer coisa. Mas, em média, quantas pessoas? Um problema, não tem uma rentabilidade. Fazer um projeto de uma forma. No meio prazo, realmente conseguir se encaixar como projetos de transmídias dentro das dos ciclos e dos mecanismos que já existem muito bem com comentário, animação, que tem todos esses três tipos de ninguém também tem um tratamento diferenciado. É impossível fazer um tratamento diferenciado com uma experiência digital que é assim que você poderia transmitir. Porque vai poder entrar na animação, poder entrar na ficção, poder entrar no montador, tudo bem. Então tem que se encaixar dentro, tem que ser
presente como um conteúdo qualquer, igual o que tem um direito de tratamento global. Então, você vai usar como nova cidade, vai fazer uma investigação sobre o Pessoal, nós vamos ter um happy hour na rua Faustolo, que chama... Como que chama lá o lugar? Depende de qual. Shazam. Shazam, Mestre das Empadas. Shazam, Mestre das Empadas. Melhor empada de São Paulo. E a gente fica lá em torno de 1 hora, só para esfriar o papo um pouco, para a gente não chegar em casa meio maluco e ser preso. E eu queria entregar pro Pierre um vinho brasileiro. Nossa! Aê! Obrigado. A gente faz vinho melhor que a França. Naturalmente. Intuitivamente. Mas é um Merlot de vinhedo, né? É uma safra super restrita, né? Eu fui em vinhedo no final de semana e lembrei de trazer ele para você. Muito obrigado. Muito obrigado. E agradecer vocês de terem ficado e, enfim, curtido um pouco, né, esse papo rápido, essa apresentação rápida, mas foi super bacana e ter vocês aqui foi excepcional pra gente.